Olá pessoal, muito bem-vindo aqui a mais uma aula desse canal. Eu sou Elon, professor de Química, e hoje a gente vai ter uma aula sobre classificação de cadeias carbônicas dentro de Química Orgânica. Então vamos lá para a aula. Existem algumas classificações das cadeias carbônicas. Vamos começar aqui por cadeias abertas e fechadas. A cadeia aberta, existe extremidades, e essas extremidades elas não se encontram, elas não se conectam. E a cadeia fechada, não existe extremidade. O final da cadeia se conecta com o início. E dessa maneira não dá nem para saber onde é o início e onde é o final. Então aqui são alguns exemplos. Em cima, representação aqui somente da cadeia com os carbonos explícitos sem os hidrogênios. Embaixo aqui a representação da fórmula estrutural por linhas. Aqui então temos a cadeia aberta e cadeia fechada. A cadeia fechada forma um ciclo, não um círculo, forma um ciclo. Então elas também são chamadas de cadeia cíclicas. Se a fechada é uma cadeia cíclica, a cadeia aberta não é um ciclo, então ela é acíclica. E a cadeia aberta também recebe um outro nome, que a gente tem que dar atenção, que são chamadas também de cadeias alifáticas. Então, cadeia aberta tem mais outros dois nomes, cadeia acíclica ou cadeia alifática. Vamos continuar aqui para a próxima classificação, que é entre cadeias normais e ramificada. Ramificação são átomos de carbono que saem da cadeia principal. A cadeia carbônica compreende todos os átomos que existem na molécula. E a principal é a que possui maior número de carbonos. No caso, é essa que eu estou sublinhando aqui, Essa é a cadeia carbônica principal. E as ramificações são átomos de carbono, no caso esse aqui, esse átomo de carbono que está saindo da cadeia principal. Isso é uma ramificação. Então, essa cadeia que a gente acabou de destacar aqui, ela é uma cadeia ramificada. A de cima não tem nenhuma ramificação, então ela é uma cadeia normal. As cadeias cíclicas também podem ser classificadas dessa maneira. Nesse ciclo aqui, nessa cadeia cíclica, não tem nenhuma ramificação, então ela é normal. A de baixo possui uma ramificação, então ela é ramificada. Vamos aqui para a próxima classificação, que é cadeias saturadas e cadeias insaturadas. Isso está relacionado ao tipo de ligação. Se a ligação é simples, dupla ou tripla. Compostos que fazem apenas ligações simples são os compostos saturados. Se o composto tem pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla, ele é chamado de composto insaturado, de cadeia insaturada. Então aqui temos esses dois exemplos. Essa primeira estrutura aqui não tem nenhuma ligação dupla ou tripla, então é um composto saturado. Lembrando que ela continua sendo uma cadeia aberta, continua sendo uma cadeia normal e agora saturada. Essa outra estrutura aqui, ela é uma cadeia aberta ou alifática, é uma cadeia normal e insaturada, por causa da ligação tripla. Mas esses dois exemplos. Aqui são as cadeias fechadas. Essa aqui é uma cadeia fechada, ramificada, saturada. Já essa outra aqui é uma cadeia sem ramificação, cíclica, tem a ligação dupla, então ela é insaturada. Vamos para a próxima classificação, que é entre homogênea, cadeias homogêneas e cadeias heterogêneas. Isso está relacionado à presença de um heteroátomo. O que é isso? São átomos que interrompem a ligação entre carbonos. Então vamos aqui, nessa estrutura existe um átomo de oxigênio.
E esse átomo de oxigênio está interrompendo aqui, ó, a conexão desse carbono com esse outro aqui, ó. Então ele é um heteroátomo, ele faz parte da cadeia carbônica. Então, quando existe a presença de um heteroátomo, um átomo diferente do carbono na cadeia carbônica, é uma cadeia heterogênea. Nessa cadeia aqui, ó, que não tem nenhum outro átomo na cadeia carbônica, é chamada de homogênea. Lembrando que as outras classificações valem para as duas. Continua sendo uma cadeia aqui, nesse caso, alifática, normal, saturada, homogênea. Essa cadeia aqui. E a outra, alifática, normal, saturada e heterogênea. Vamos ver aqui esse exemplo de cadeia cíclica. É uma cadeia cíclica ramificada por causa dessa ramificação, saturada porque tem apenas ligações simples e ela é homogênea porque não tem heteroátomo. Esse outro composto cíclico aqui possui um heteroátomo, é um ciclo, então ela é cíclica. Não possui ramificação, então ela é normal. Possui ligação dupla, então é insaturada. E por causa do oxigênio, ela é heterogênea. Vamos fazer aqui um exemplo para a gente fixar esses conceitos que a gente acabou de falar aqui. Essa cadeia carbônica aqui, a gente já observa que ela é aberta. Vou circular aqui, ó, a cadeia carbônica. Podemos notar que o oxigênio aqui, nem que os dois oxigênios, esse oxigênio e esse OH, eles não fazem parte da cadeia carbônica. Então, podemos dizer que essa cadeia aqui, ela é aberta, ela é normal, porque não tem ramificação, não tem carbono saindo da cadeia principal. Então, ela é normal. Ela é saturada, porque essa ligação dupla aqui, ó, não está entre carbonos. Essa ligação dupla não faz parte da cadeia carbônica, por isso ela é saturada. E ela é uma cadeia homogênea, porque o heteroátomo, o oxigênio aqui, ó, não está entre átomos de carbono. Então ela é alifática, porque ela é uma cadeia aberta, normal, porque não tem ramificações, saturada, porque a ligação dupla não está na cadeia carbônica. E ela é homogênea, porque não tem heteroátomo no meio da cadeia carbônica. Continuando a classificação, para compostos cíclicos, eles podem ser divididos entre aromáticos e alicíclicos. Então a cadeia pode ser aromática ou alicíclica. Quando que é aromático? Quando tem uma estrutura do anel benzênico na estrutura. O anel benzênico é esse anel aqui de 6 carbonos com ligações simples e duplas alternadas. E pode ser representado por esse hexágono com um círculo no meio. Esse círculo no meio representa a ressonância do anel benzênico. Aí, se não tem essa estrutura, nenhuma dessas duas estruturas na molécula, é uma cadeia, então, alicíclica, se for um ciclo, né? Então, essa aqui tem um hexágono. É aromática? Não. Não tem as ligações duplas e simples alternadas e nem esse círculo no meio. Então, ela é uma cadeia alicíclica. E essa aqui, esse composto, tem as duas ligações duplas, mas precisa de 3 ligações aqui alternadas no hexágono para ser considerado aromática. Então, também é alicíclica. Os compostos aromáticos também podem ser classificados compostos aromáticos de núcleos isolados ou de núcleos condensados. Núcleos isolados, quando esses núcleos de anel benzênico se conectam por apenas um átomo entre eles. Então, ou, no caso aqui, eles estão se conectando por esse outro átomo externo ao ciclo. Já os núcleos condensados, eles compartilham átomos. Então,
Esses dois átomos aqui, ó, pertencem aos dois anéis e por isso eles são chamados de núcleos condensados. Essa molécula de cima é o naftaleno e o de baixo é o antraceno. Então, recapitulando o que a gente acabou de ver, existem as cadeias alifáticas e as cadeias fechadas. Então, podemos classificar, primeiro aqui, ó, se inclui ou não um heteroátomo. Se existe um heteroátomo, a cadeia vai ser heterogênea. Se não existe, ela é homogênea. A ligação dupla ou tripla, se existe ligação dupla ou tripla, vai ser um composto insaturado. Se não existe, vai ser um composto saturado. Quanto à presença de ramificação, se existe ramificação, ela é uma cadeia ramificada. Se não tem ramificação, ela é uma cadeia normal. Para as cadeias fechadas, podemos classificar ainda em aromáticas ou alicíclicas. Aromática é quando existe a presença de um anel benzênico. Alicíclica é quando é um ciclo que não possui a presença do anel benzênico. E ainda, essas aromáticas se classificam em de núcleos condensados ou de núcleos isolados. Para fechar a aula, vamos fazer um exercício aqui, ó. Exercício do vestibular da PUC do Rio Grande do Sul. O ácido adípico de fórmula, que está sendo representado aqui, é empregado na fabricação do nylon e apresenta cadeia carbônica. Então tem alternativas aqui, ó, e está pedindo, ele quer que a gente classifique essa cadeia carbônica, se é aberta, fechada, normal ou ramificada. Então vamos lá, letra A, para a gente separar essas alternativas. Vamos separar se é saturada ou insaturada. Existe ligação dupla ou tripla no meio da cadeia carbônica? Não, aqui ó, essa ligação dupla está entre um oxigênio e carbono. E essa aqui também, entre oxigênio e carbono. Então esse composto é saturado, pode ser a alternativa A ou B. É um composto aberto. Então não nos ajudou nessa classificação. É homogênea ou heterogênea? Possui algum heteroátomo entre carbonos? Não, o oxigênio aqui não está entre carbonos, então é uma cadeia homogênea. Então já temos a alternativa correta, é a letra A. E aqui a gente finaliza a aula de hoje, pessoal. Classificação de cadeias carbônicas. Valeu e obrigado pela sua atenção.